E aí, tranquilo, beleza? Show de bola! Deixa eu te fazer uma pergunta. Água e óleo se misturam? Se você falou que não, errou. Água e óleo se misturam. Sim. Pega um copo, coloca água, coloca óleo. Vai misturar. A pergunta foi uma pegadinha. Agora, água e óleo se dissolvem entre si? Ah, aí não, né? Claramente eu vejo que ao misturar água e óleo, eles não vão se dissolver entre si e aí vão formar duas fases. Legal? Quando se dissolvem entre si, a gente chama aí de mistura homogênea. E toda mistura homogênea é chamada de solução. Beleza pura? Agora, toma muito cuidado. Tem coisas que se misturam e aí a gente acha que se dissolve totalmente e fica homogêneo. Não. Por exemplo, o leite. O leite, a olho nu, parece que é uma mistura homogênea, certo? Mas não é. Ao uso do microscópio, você percebe o quê? As gotículas de gordura disseminadas na água. Então, tem coisas que se misturam e que se dissolvem completamente, e aí eu chamo de solução. Tem outras coisas que eu misturo e se dissolve a olho nu, mas aí com o uso do microscópio eu percebo a diferença. Se eu perceber a diferença, mesmo no uso do ultramicroscópio, então aí eu não vou chamar de solução. Eu tenho algo que está aparentemente dissolvido e aí eu vou chamar isso de dispersão. Então, dispersão é quando eu tenho algo que se dissolve, entre aspas, né? Dissolve-se assim. Eu vou falar, na dispersão eu tenho algo que se dispersa, se espalha, como se fosse uma dissolução. Mas não é 100% a ponto de eu chamar de solução, de ficar totalmente homogêneo, certo? Se eu puder perceber a olho nu, né? Já é mistura heterogênea, não é nem dispersão. Agora, se para mim no olho nu misturou e dissolveu, pense na questão do uso do microscópio ou ultramicroscópio. Se nessas condições eu ainda perceber que tem algo ali espalhado, eu estou vendo, então ali eu tenho mistura heterogênea, é um tipo de dispersão, que é a aula que você está assistindo agora. Beleza? Tá pronto? Então, vamos lá. O que é a tal da dispersão? Bom, dispersão, por definição, é isso aí, ó. Dispersão são misturas nas quais uma substância está disseminada na forma de partículas no interior de outra substância. Vamos lá, como assim, tio Franklin? Olha o exemplo aqui, ó. A gelatina, quando você agita a gelatina, certo? A gelatina na água, a gelatina é o disperso. Se dissemina na água, que é o dispersante, sob a forma de pequenas partículas, as quais se distribuem uniformemente na água. Então, você tem a gelatina, que a gente coloca na água e a gente entende que dissolveu, né? A olho nu, você entendeu que a gelatina se espalhou na água, dissolveu. Mas, se você usar um microscópio, ultramicroscópio, você vai perceber as partículas da gelatina ali, ó, homogeneamente distribuídas naquela água. Aquilo que está homogeneamente distribuído é o disperso. Tá vendo aqui, ó? Então, aquilo que está sendo dissolvido é o disperso. Aquilo que está espalhando, está dissolvendo, é o dispersante. Bem entendido isso, hein? Agora, quando você tem água e enxofre, por exemplo, ao agitar a mistura, né, por um dado momento, o enxofre se dissemina, ó, é o disperso, se dissemina na água, dispersante, sob a forma de pequenas partículas que se distribuem uniformemente na água. Pouco tempo depois, o enxofre sedimenta-se e o sistema deixa de ser uma dispersão. Se o enxofre sedimenta-se, separou em fases, então deixou de ser uma dispersão. E isso não lembra, por exemplo, a maionese? A maionese é você pegar o liquidificador, água e óleo. E aí você usa ali também outras coisas, como por exemplo, ovo. E aí, nessa agitação, você tem ali uma aparência homogênea. Mas, quando a maionese desanda, eu não tenho a separação, o óleo separa da água. E eu tenho aí duas fases. Enquanto estiver misturado e parecer homogêneo, é a dispersão. Se você pegar a maionese e colocar no microscópio, no ultramicroscópio, você vai perceber as gotículas de gordura disseminadas na água, de forma uniforme. Entendeu o que é dispersão?
Beleza pura? Então, tá ali disperso e tem o dispersante. O disperso está dissolvido, entre aspas, e o dispersante está dissolvendo, entre aspas, também. Certo? Maravilha? Então, bora continuar aqui a nossa conversa. Vamos classificar então a dispersão aí, ó, de acordo com o tamanho médio das partículas do disperso, certo? Ele é usado em nanômetros ou nanômetros. Beleza pura? Então, se eu tenho aí, ó, de 0 a 1 nanômetro, eu tenho uma solução. De 1 a 100 nanômetros, eu tenho um coloide, certo? Acima aí, ó, de 100 nanômetros, eu tenho suspensão. Então, esses são os tipos de dispersão em função do tamanho médio das partículas do disperso, certo? De acordo com o tamanho médio das partículas do disperso, eu tenho aí um tipo de dispersão, que é a solução ou solução verdadeira, coloide ou suspensão. Vamos ver um pouquinho mais disso daí, ó. Olha só. Vamos pegar aqui essas características na solução verdadeira ou na solução, que é um tipo de dispersão. O que acontece aqui, ó, a ação da gravidade e de alguns centrifugadores comuns. Não há sedimentação do disperso. Sob a ação de ultracentrifugadores, não há sedimentação do disperso. Sob a ação de um filtro comum, você não retira, você não separa o disperso. Sob a ação de ultrafiltros, você não separa, não retira o disperso. Visibilidade ao microscópio comum, você não enxerga o disperso. Ao ultramicroscópio, você não enxerga o disperso. Então, a solução ou solução verdadeira é quando o disperso, que nós vamos chamar de soluto, tá? Na solução verdadeira, o disperso é chamado de soluto. Ele está dissolvido de uma forma que você não consegue mais identificar em duas fases. Isso é solução verdadeira. Legal? No caso da dispersão coloidal, ó, eu não vejo uma sedimentação espontânea da partícula do disperso, certo? Sobre a ação da gravidade ou centrifugadores comuns. Agora, se eu usar um ultracentrifugador ou ultracentrífuga, eu vou ter a separação do disperso. Um filtro comum não retira o disperso da mistura e um ultrafiltro consegue retirar. O microscópio comum você não vê o disperso ali. Ao ultramicroscópio você percebe o disperso na dispersão coloidal, no coloide. A suspensão, que representa partículas maiores que 100 nanômetros, né? Então você tem aí, ó, espontaneamente, por ação da gravidade ou centrífugas comuns, as partículas do disperso se separam. Com a ação de ultracentrífugas, né, aí que se separa mesmo. Filtro comum já é capaz de separar o disperso. Ultrafiltro também. Eu consigo ver aí, ó, na suspensão as partículas com o uso do microscópio comum e com certeza no ultramicroscópio. Beleza? O pessoal, você entende o que é o nanômetro ou nanômetro? Vou fazer uma breve revisão aqui, ó. Se liga. O nanômetro, ó, na física, a gente já viu, né, imagino eu, a regrinha do Mumpi. Você já viu a regrinha do Mumpi? Então, a regrinha do Mumpi é o seguinte, ó, o mili, o micro, o nano, que isso aqui é para ser um N de nano, ó, o nano e o pico, um pezinho de pico. Então, o mili quer dizer 10 a menos 3. O micro, 10 a menos 6. O nano, 10 a menos 9. E o pico, 10 a menos 12. Então, se você falar um nanômetro ou um nanômetro, significa 10 a menos 9 metros. Certo? 10 a menos 9 metros, ou seja, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metros. Isso aqui significa um nanômetro ou um nanômetro. Legal? Beleza. Então, dentro aí da dispersão coloidal, o que é o tal do coloide? Ó, portanto, o coloide está claro que são misturas heterogêneas, porque eu posso ver o disperso a partir de ultramicroscópios, né? Bom,
Pelo menos tem duas fases diferentes. Com a matéria de uma das fases na forma finamente dividida, certo? Ou seja, pode estar sólido, líquido ou gasoso, que é a fase dispersa, dentro de uma outra fase contínua, que é um sólido, líquido ou gás, que é o meio de dispersão ou dispersante. Então você está entendendo aqui, ó, que eu no coloide eu posso ter um sólido, líquido ou gás disseminado em outro sólido, líquido e gás. Tá vendo só? Então, dentro da dispersão coloidal, eu tenho aí uma série de coloides em função aí do tipo de disperso e de meio de dispersão. Vamos ver aí esses exemplos, tá bom? Olha só. Bom, primeiro eu vou te mostrar aqui o seguinte. Na ciência dos coloides está relacionado o quê? O estudo dos sistemas nos quais um dos componentes da mistura apresenta uma dimensão entre 1 a 1000 nanômetros ou nanômetros. Os sistemas coloidais vêm sendo utilizados pelas civilizações desde os primórdios da humanidade. Então, a título de curiosidade, eu tenho para você aqui, ó. Os povos utilizavam géis de produtos naturais como alimento, dispersões de argilas para a fabricação de utensílios de cerâmica e dispersões coloidais de pigmentos para decorar as paredes das cavernas. O termo coloide vem do grego, que significa cola, e na época referiu-se às soluções de goma arábica, uma substância sem estrutura definida, que de natureza viscosa. Hoje nós chamamos isso de macromolécula, ok? Então, os sistemas coloidais no nosso cotidiano são o seguinte, ó, dentro da higiene pessoal, um sabonete, um shampoo, pasta de dente, espuma ou creme de barbear, uma maquiagem, um cosmético em geral. No seu café da manhã você tem o teu leite, o teu café, a manteiga, cremes vegetais, geleias. Quer mais? Temos mais. Os coloides aí, ó, também são chamados de dispersões coloidais, já falamos sobre isso, e onde o disperso vai estar se depositando sobre a ação forçada de uma ultracentrífuga. Essa imagem aqui, que parece de uma máquina de lavar roupa, é uma ultracentrífuga. E os coloides, eles conseguem ser separados numa máquina como esta. O tamanho médio das partículas de um coloide. Eles podem, olha só, atravessar um filtro, porém não uma membrana semipermeável. Aí é onde a gente fala de uma ultrafiltro. Essas partículas são suficientemente grandes para refletir e dispersar a luz. Então, primeiro vamos analisar essa imagem aqui, ó. Você tem água de um lado, certo? E você tem do outro lado uma mistura, uma dispersão. E nessa dispersão coloidal é capaz de você fazer o quê? Com que a água vá para o outro lado, mas as partículas não. Então essa é uma situação de ultrafiltro se separando, né? Retendo a questão das partículas do disperso aí. Agora o que eu falei da questão da luz é um efeito provocado aí, ó, de dispersão, que tem um nomezinho especial chamado efeito Tyndall. Efeito Tyndall é o seguinte: você sabia que a neblina é um exemplo de coloide, de dispersão coloidal? Então, a neblina, quando você está na estrada, a recomendação é que use-se faróis baixos. Se você colocar um farol alto, o efeito Tyndall vai ser grande, ou seja, haverá um espalhamento da luz. Esse espalhamento da luz vai cegar o motorista que estiver vindo lá de frente, né, com você. Então, o efeito Tyndall é esse efeito de espalhamento da luz, né, em função da luz estar passando por um coloide. Então, a neblina é um sistema coloidal no estado gasoso. Sim, verdade. Bora continuar aqui, ó. Vou te dar um outro exemplo aqui, uma imagem de efeito Tyndall. Cadê aqui para você? Deixa eu procurar. Aqui. Olha só. Quando você tem nessa imagem aqui, ó, a lanterna passando por um coloide, ó, o espalhamento da luz. A neblina, quando vem um raio de sol aqui na neblina, você tem esse efeito Tyndall.
Na sua casa, quando é de manhãzinha, você abre a cortina e os raios de sol entram, incidem ali, você tem esse efeito Tyndall. Você até é capaz de ver as partículas da poeira em suspensão. Quando você fecha a cortina, você não enxerga isso. Concorda comigo? Então, a luz promove esse efeito Tyndall. Vamos classificar os colóides, então. Olha só, eu tenho o aerossol, que consiste num sólido ou num líquido que está disperso em um gás. Isso é o aerossol. A emulsão são formados por líquidos dispersos em outros líquidos. Os agentes emulsificantes, eles fazem o quê? Impedem que o disperso e o dispersante se separem. Então, se liga nessa parte do emulsificante, certo? Então, vou te falar uma coisa. O sabão detergente são tensoativos. Eles são também agentes emulsificantes. Se você pegar a água e o óleo e depois jogar o detergente ali dentro, aí a água e o óleo vão começar a tentar se misturar. Então, o detergente está fazendo um papel de emulsificante. Quando você vai fazer maionese e você coloca gema de ovo, a gema do ovo contém lecitina. A lecitina é um agente emulsificante. Então ele faz o quê? Com que a água e o óleo não se separem, tentar deixar os dois, né, juntos, certo? O aerossol, hein? Um líquido disperso num gás. Então quando você tem aquele desodorante aerossol, é isso daí que está acontecendo. Vamos ver outros casos aqui, ó. Outras classificações. A espuma lá do seu banho, a espuma da cerveja, é um gás disperso em um sólido ou um líquido. É um colóide. O colóide do tipo Sol são formados por sólido dispersos em líquidos. Gel são formados por líquidos dispersos em sólidos. Olha só, trouxe uma tabelinha para você aí, ó. Dá um print, salva essa imagem, depois você vai estudar um pouquinho aí, ó. Todo dia você vai dar uma olhadinha. Ó, dispersante gás. Num líquido, eu tenho um aerossol líquido, ó, o nevoeiro. Então, a neblina é um aerossol. Eu tenho aqui, ó, o dispersante é gás e o disperso é um sólido. Então, eu tenho um aerossol sólido, é o fumo. Eu tenho um dispersante líquido e o disperso é um gás. É o caso da espuma líquida. Eu tenho um dispersante sólido e o disperso gás, espuma sólida. Você tem aqui um dispersante líquido e um disperso líquido. Tem uma emulsão. Então tá aqui do ladinho os exemplos. O exemplo de um aerossol líquido, de um aerossol sólido, exemplo de espuma líquida, de espuma sólida, de emulsão. Gel é um sólido com um líquido disperso. Tá aqui, gelatina. O gel para cabelo. Eu tenho aqui o líquido é o dispersante e o disperso é um sólido. O sol, mistura de água com detergente, por exemplo, proteínas em água. O sólido com sólido, ó, é um sol sólido. São ligas metálicas. Vidro com metal. Pedras preciosas são exemplos de colóides do tipo Sol, tá? Porcelana, plástico com pigmentos. Quando eu tenho um dispersante sólido e um disperso líquido, é uma pasta, ou seja, um creme dental. Então você faz a sua higiene bucal com um colóide do tipo pasta, né? A pasta de dente. Então estamos aí com alguns exemplos visuais, certo? Exemplos visuais de sol. Olha aí, ó. Eu tenho a gelatina, a goma arábica, vernizes e tintas. Temos outros exemplos para te mostrar aqui, ó. O geleia, manteiga, queijo. Eu tenho aí maionese e leite. Eu tenho aí a espuma, né? A espuma do sabão, o espuma do, como é que chama? Da cerveja, o chantilly. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho as fumaças. A fumaça é um exemplo de colóide, tá? Tá aqui, ó. Quando você vê, enxergar a fumaça escura. Aliás, quando você enxerga a fumaça, eu já entendo que não é um gás. Fumaça não é um gás, porque o gás você não enxerga. A fumaça é uma mistura
de algo gasoso com umas partículas em suspensão. E quando você vê fumaça escura, é porque eu tenho aí fuligem, partículazinhas escuras em suspensão. Tá? Quando você vê fumaça branca, você tem partículas que não são escuras como a fuligem e estão em suspensão também. Tá legal? Fumaça é um colóide. Maravilha. Dá uma olhadinha aí, ó. Caiu no vestiba. Sim. Vamos dar uma olhadinha nessa questão. O azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em duas camadas. Porém, adicionando-se gema do ovo e agitando-se a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão coloidal. Neste caso, a gema do ovo atua como o quê? Que tipo de agente que é esse? Você se lembra do termo? Claro que se lembra, né? Então, tá aí. Opa, as dispersões aqui. Cadê você? Opa. Cadê você? Opa. Voltei para cá. Cadê você, coração? Isso. O agente emulsificante ou emulsificador. Lembra disso? Então, é a função da lecitina, fazendo a função de não deixar mais a água e o óleo se separar, é um agente emulsificante ou emulsificador. Tá aqui, ó, questãozinha tranquila, questãozinha FUVEST. A gente tem muito medo das avaliações que estão perguntando apenas o quê? As definições. Um passo muito importante para a gente aprender química é o quê? É nós nos apropriarmos das definições. Para você que assistiu a Semana da Química que o tio Franklin fez, então, primeira coisa, ter noção de conceitos. Então, nesta aula eu quero que você frise bem, revise bem conceitos. O que são suspensões, o que são colóides, o que são soluções. E dentro dos colóides, quais os tipos de colóides nós temos. Então, veja você que o colóide eu tenho o quê? Um disperso, um dispersante, e de acordo com o tipo de disperso e dispersante, vou ter um tipo de colóide. E muitas vezes eu uso um agente emulsificante para que esse colóide não se separe em fases e deixe de ser uma dispersão. Beleza? Então essa é uma aula aqui de bastante clareza com o sentido de, fique esperto com os conceitos e as definições. Legal? Então, maravilha. Um beijo muito grande. Vamos para a próxima aula, que aí agora vamos estudar as soluções. Beleza? Clica lá naquela próxima aula que eu estou te esperando. Um grande abraço!